Olá pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Setores em Ação dessa quarta-feira, dia 12 de dezembro de 2018. E no programa dessa semana eu vou falar sobre a Petrobras, papel que acaba sendo de interesse de vários investidores em função também do seu peso representativo grande no Ibovespa. Em relação à empresa, a gente fez uma revisão de estimativas após alguns anúncios. A companhia fez na semana passada a divulgação do seu plano estratégico para o período entre 2019 e 2023 e também após a reunião da OPEP na semana passada, a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, quando foi definida um corte de 1,2 milhão por dia na produção de petróleo ao longo dos próximos meses. Então a gente tivemos algumas informações novas, por isso revisamos as estimativas para a empresa, mas continuamos recomendando a compra com preço-alvo agora de R$ 37. A gente fez um ajuste para baixo no nosso preço-alvo, até então era de R$ 40. Basicamente a gente fez 5 mudanças nas nossas estimativas. São elas: primeiro, premissas para preços de petróleo. A gente revisou para baixo as expectativas de petróleo tanto para 2019 quanto para 2020. Agora a gente estima um petróleo médio de $72 o barril em 2019 e de $71 o barril em 2020. Esses números também são inferiores às nossas expectativas anteriores. Em relação ao lifting cost, que é o custo que a empresa tem para explorar petróleo, a gente revisou para baixo. Isso foi uma notícia positiva. Isso porque a empresa divulgou no seu plano estratégico premissas mais otimistas em relação aos lifting costs, muito em função do aumento da produção na região do pré-sal, que é uma região que tem um custo mais baixo de exploração. Isso vai fazer com que, no médio e longo prazo, o custo da companhia seja também reduzido. Então a gente incluiu essa premissa em nosso modelo de valuation. O terceiro ponto que fizemos, que ajustamos nas nossas estimativas, em relação ao preço do diesel. Agora, considerando o recente recuo no preço do petróleo, a gente não estima nenhuma diferença entre o preço praticado no cenário externo e o preço praticado no mercado interno. Antes, a gente considerava um desconto de 5% em relação aos preços internacionais. A gente acabou com esse desconto exatamente porque agora, com um preço de petróleo mais baixo, reajustar custo de diesel não vai ser uma tarefa tão difícil para a companhia. Outro ponto relevante, a gente aumentou as nossas expectativas em relação a vendas de ativos da companhia. Agora a gente projeta 20 bilhões de dólares que seriam vendidos agora finalzinho desse ano e ao longo do próximo ano. Na nossa projeção anterior, a gente considerava apenas 15 bilhões. Outro ajuste também que fizemos foi na curva de produção esperada. Como a empresa anunciou no seu plano estratégico que algumas plataformas queriam entrar em operação, elas vão atrasar um pouco, a gente também atrasou o nosso cronograma esperado de produção. Ainda assim, há uma expectativa de crescimento de produção no Brasil, por exemplo. Para 2019, estima-se um aumento de 10% e um aumento de 13,5% em 2020. Então, no geral, esses foram os principais ajustes que fizemos em nosso modelo de valuation e assim a gente chegou a esse preço-alvo de R$ 37. A recomendação permanece de compra por dois motivos principais. Primeiro, Petrobras segue com valuation bem descontado, papel que negocia com um desconto entre 10% e 15% em relação aos seus pares internacionais. Então a gente acredita que no médio prazo esse desconto deve ser reduzido. Isso significaria um maior potencial de valorização para a empresa, para suas ações. E o segundo ponto, a expectativa por um noticiário positivo nos próximos 6 meses, e aqui eu destaco um ritmo mais forte de venda de ativos. A empresa deve concluir em breve a venda da NTN, que é um gasoduto, e também outras participações em campos de petróleo também já foram anunciadas, estão na fase inicial, intermediária, para o desinvestimento, e devem ser concluídos nos próximos 6 meses. Outro assunto também que pode sair alguma notícia positiva nesses próximos meses, diz respeito à transferência de direito, o acordo entre a Petrobras e o governo. A nossa conta Petrobras tem a receber do governo um saldo que pode chegar até 8 bilhões de dólares, então esse é um acordo relacionado à cessão onerosa, um contrato lá de 2010, então seria um ajuste nesse acordo inicial, provável que saia nos próximos meses. Isso poderia dar também um impulso para as ações da companhia. Então esse foi um resumo bem rápido sobre a nossa tese de investimentos para a Petrobras. Nesse curto prazo, naturalmente, essa grande volatilidade que a gente está observando nos preços do petróleo deve ainda continuar impactando o papel, mas com estimativas relativamente
conservadoras, ou pelo menos justas, dado o cenário que a gente tem pela frente para o Brasil, a gente ainda vê upside, vê potencial para as ações da Petrobras, por isso reforço, a recomendação permanece de compra, é uma recomendação baseada na análise fundamentalista, que normalmente tem como horizonte de retorno um prazo um pouquinho mais longo, então essa é a nossa recomendação. Compra, preço-alvo de R$ 37,00 e eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos pela audiência, até a próxima.